brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue. Aleluia. Eu quero te dizer algo aqui. Graças a Deus que Deus te fez homem. Amém? Fala para quem está perto de você, pelo menos umas 3 pessoas. Fala bem forte. Graças a Deus que Deus te fez homem. Aleluia. Graças a Deus que Deus te fez homem. Aleluia. Glória a Deus. Seu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Então agora, falando de paternidade, o pastor José Maria trará uma mensagem sobre paternidade, e estou aqui já com meu filho Petros no colo, acabou de invadir aqui o momento, acordou agora, mas graças a Deus, né? Nós como homens precisamos exercer o papel de pai. Uma das piores coisas que nós temos hoje em dia, e isso já vem de algumas décadas, é a ausência paterna, a ausência de paternidade, não só a ausência física, mas emocional, financeira, enfim. Essa ausência, ela traz tanto prejuízo que, na verdade, a gente não tem nem como mensurar, né? Você que já passou por essa dificuldade, quem sabe tenha essa compreensão e abre teu coração para essa mensagem, para essa palavra. Eu acredito que Deus vai ministrar poderosamente na sua vida, na sua família, e eu volto a dizer, ainda dá tempo de compartilhar, temos uma mensagem poderosa, chame alguém aí, vai compartilhando, divulga, porque realmente Deus está falando, está ministrando, e de forma poderosa, eu acredito que ministrará através da vida do pastor José Maria. E sobre os cursos do Currículo Hombridade, se você quiser conhecer mais, nós estamos à disposição, deixei aí no chat o nosso número do WhatsApp, vou até dizer aqui novamente, aqui com o DDD 67, que é do Mato Grosso do Sul, onde nós estamos, mas hoje, com online, não existem mais barreiras físicas, não é verdade? Então, se quiser anotar aí, é o 0679-9861-1332, e é um WhatsApp, onde nós podemos fornecer mais informações para você, para juntos, quem sabe direcionar para alguém perto de você que ministra, ou mesmo você possa fazer conosco em um dos nossos grupos. Nós tivemos agora, nesse semestre, essa grata experiência, nunca tínhamos feito isso, de termos pessoas de fora do nosso estado, do nosso município, participando de cursos, e tem sido uma experiência, assim, fantástica. Então, se você quiser conhecer mais também sobre a Universidade da Família, ok? Se inscreva aí no canal CMN Hombridade, se inscreva no nosso canal Homens Fortes em Tempos Difíceis, ok? Maravilha, glória a Deus. Ricardo Gomes, o pessoal de Santo André, teve alguém que passou por aí lá de São Luís do Maranhão, olha aí, o pessoal de longe, né? Eu tô falando que essas barreiras não existem mais, São Luís do Maranhão. Estamos aí alcançando aí mais ou menos umas 17, temos representantes de umas 17 cidades aqui, pelo que eu anotei, se eu não perdi o bonde aí, e graças a Deus. Bom, com essa ministração, então, após ela, nós oraremos encerrando, ok? Eu peço que você realmente nos ajude a divulgar depois, porque esse vídeo ele vai ficar no canal, ok? Divulgue, porque realmente a primeira mensagem sobre o sacerdócio, a segunda mensagem sobre a sexualidade, falaram de forma realmente muito forte, muito poderosa. Eu acredito que tem potencial de transformar e ministrar no coração de muitos homens. Então, se prepare aí, vou chamar aqui o pastor José Maria. Ele, como já foi dito, foi o canal do Senhor para trazer, mais de 20 anos atrás, aí, o currículo Hombridade dos Estados Unidos para o Brasil. E ao longo de muito tempo ministrando, tem um testemunho aí fantástico como homem, como pai, como avô, como marido.
E realmente é muito bom ver como que o Senhor abençoa e trabalha ao longo da vida daqueles que são fiéis a Ele. Pastor José Maria, preparado aí? Então tá, fique à vontade para começar. Com a graça e a paz do Senhor Jesus a todos aqueles que estão sintonizados conosco. A imagem que o pastor Pablo passou para nós aí na abertura desse tema de paternidade foi muito singular. Ele com o seu filhinho aí no colo, abraçado com o menininho, me deu muita emoção, pastorzão. Foi você aí já exercendo a paternidade. Que coisa linda, não basta apenas ser pai, é preciso participar. Então, nós queremos começar com uma oração pedindo a graça e a unção do Espírito Santo. Que você prepare o seu coração, Essa mensagem do Claudinei sobre o sacerdócio chegou ao fundo. Essa mensagem profética do pastor Marcos mexeu com todos nós. E eu acredito que essa mensagem precisa ser replicada e repassada aí para o Brasil inteiro, para todas as suas redes, os seus contatos de homens. Repasse essa mensagem, porque essa questão aí da sexualidade está mexendo aí com o mundo inteiro, através dessa coisa da ideologia aí do gênero. Então, é preciso ser homem e encarar isso de frente, não negar a sua hombridade e levar essa palavra de amor, de ajuda a todos os homens. Gostaria que, então, você fechasse seus olhos, que você entrasse agora comigo nesse mesmo espírito, para a gente poder comunicar aquilo que do coração de Deus para o seu coração. Pai, nós oramos agora pedindo ao Espírito Santo que o Senhor aumente essa unção, não só para falar, mas para ouvir, não só para ouvir, mas para obedecer. Pai, a tua palavra diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Nesse momento, representando, ó Deus, várias cidades, vários ministérios, várias igrejas, líderes e pastores, com os seus homens, nós oramos agora, Espírito Santo, para que o Senhor esteja trazendo essa unção, revelação, tira as escamas dos nossos olhos, tira a dureza e a frieza do nosso coração. Ó Deus, desbloqueia a nossa mente de todo tipo de cauterização, mentes cauterizadas. O diabo, ó Deus, ele é que bloqueia a mente dos incrédulos. Então, tira a incredulidade do nosso coração, tira a idolatria dos nossos olhos, tira a dureza de cobiça do nosso coração, Senhor, e dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração, ó Deus, corajoso para obedecer. Põe em nós espírito de intrepidez e de ousadia, tira toda a covardia e o medo de sermos homens verdadeiramente transformados pelo poder da palavra de Deus, pela obra de Jesus Cristo e pela unção do Espírito Santo. Obrigado, Pai, para as pessoas que estão conectadas conosco nesta tarde. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Paternidade é o tema que nos foi dado para nós colocarmos diante dessa tarde, né, para vocês. E eu gostaria de começar aí a minha palavra dizendo o seguinte, que ser pai não é fácil, não. Diz que o homem, para ser realizado, ele precisa gerar um filho, ele precisa plantar uma árvore e escrever um livro. Eu já gerei 2 filhos naturais, muitos filhos espirituais, desse quase 50 anos de crente, mais de 40 anos de ministério. Completei esse ano 70 anos de idade. Trabalhei muitos anos no campo missionário, Mato Grosso do Sul, Bolívia. Então, estamos aí com mais de 20 anos de UDF, uns 25 anos de UDF, caminhando aqui com o senhor Jorge Nishimura, esse tempo, ó Deus, de dificuldade, agora de pandemia. A gente está aí acompanhando ainda. Marcos, você pega um pouquinho de água comigo.
acompanhando toda essa geração que está vivendo esse tempo de pandemia. Mas paternidade, falar de paternidade é fácil, vivê-la é complicado, porque através de Adão nós fomos gerados de uma geração a outra com uma paternidade imperfeita. Não existem pais perfeitos. Nós gostaríamos de ser pais perfeitos. Então, aquelas pessoas que têm pensado numa perfeição paterna, não existe isso. Nós herdamos uma paternidade imperfeita. Eu quero começar dizendo para você que eu sou fruto disso. A geração que veio após a Segunda Guerra Mundial é uma geração de pais imperfeitos, pais destruídos. Morreu muito pai, muita gente, muito homem morreu na Segunda Guerra. E a geração pós-guerra é a geração do hippie, do hipismo, das drogas, da loucura, dessa liberdade sexual feminina, que hoje trouxe tantos prejuízos, esse crescimento do movimento LGBT no mundo inteiro. E nós sabemos que estamos vivendo um tempo realmente difícil. Eu sou filho dessa geração, a geração do babies boomers, dos pais que tiveram muitos filhos, casaram e tiveram numerosos filhos. Os meus avós tiveram bastante filhos. O meu pai teve 8 filhos, junto com a minha amada mãe. E nós herdamos dessa transmissão geracional uma herança de dor, de sofrimento, de imperfeição. Então, claro que o que a gente vai passar? Se você está ferido e tem o seu coração cheio de mágoas e dores e broncas com relação aos seus pais, seus avós, bisavós, é claro que você vai passar isso para os seus filhos, inevitavelmente. Mas a boa notícia que eu quero dar para você hoje é que eu fui criado numa família de 8 filhos, meu pai faleceu aos 37 anos, eu tinha 7 anos de idade, meu pai do ano ele nasceu em 1920, eu nasci em 1950, então quando ele morreu em 57, ele estava com 37 anos, e eu com apenas 7 anos de idade vi meu pai morto num caixão, num acidente, completamente embriagado. Meu pai morreu bêbado, e ele bebia muito, e no último ano da vida dele, ele bebeu até morrer. E o médico deu uma crise de cirrose, o médico falou, se o senhor não parar de beber, o senhor não tem muito tempo de vida. E nós morávamos numa fazenda, num sítio, e ele, nesse último ano, nesse sítio, nós perdemos o nosso pai, minha mãe ficou viúva com aquela renca de filhos, não sabia o que fazer, foi muito sofrimento. Dos 7 até os 14 anos eu sofri muito na minha segunda infância, e dos 14 até os 23 anos, quando eu me converti, também foi um processo muito doloroso de buscar identidade, destino, sem Bíblia, sem Deus, com uma fé religiosa, não sabia onde encontrar a esperança. Lutei muito, consegui algumas superações por causa da ânsia que eu tinha de não repetir aquilo que meu pai fez. Ou seja, dentro de mim, eu rejeitei o estilo de vida que ele teve. E isso foi também uma coisa ruim, porque eu dizia comigo mesmo, eu não quero ter o estilo de vida do meu pai. Eu não quero cometer os erros que ele cometeu. Eu quero ter uma família diferente da que ele teve. E dentro do meu coração, eu tinha esse ideal, mas era um ideal com dor. Eu rejeitava o estilo de vida dele porque eu não concordei com aquilo que ele fez. Ele praticamente foi um suicídio a longo prazo. Ele foi bebendo até morrer. Uma escolha triste e infeliz e deixou todos nós órfãos. Minha mãe ficou na lona, na miséria. A gente passou muita necessidade material na nossa infância. Não passamos fome porque eu acho que Deus já tinha escolhido a minha família. E a minha irmã, mais velha do que eu, depois que meu pai faleceu, ela passou a ter o mesmo vício, passou a beber também, igual meu pai. Era professora, chegava em casa de madrugada bêbada, desorientada e louca, como meu pai chegava com um cavalo dentro de casa, ele entrava com um cavalo alazão que ele tinha, com um revólver na cintura, e dava tiro dentro de casa, quebrava as coisas. No outro dia ele não se lembrava de nada. Ele ficava completamente endemoniado.
Você pode imaginar, então, a minha infância, né? Então, a minha expectativa era que eu não queria ter aquele estilo de vida, mas era dor. Aí, aos 23 anos, explodiu dentro de mim quando eu conheci o meu Pai Celeste. Você pode imaginar o segredo desse mistério de você ter Deus como seu Pai? Antes, Deus era para mim uma religião, eu estava longe, eu não sabia onde que Deus morava. Eu ouvia na igreja lá, ia na missa, assistia as coisas, mas quem era Deus? Deus é um criador longe. Quem era Jesus? Não sabia nada da Bíblia, da palavra de Deus. E quando eu me converti aos 23 anos, explodiu dentro de mim a paternidade perfeita. Deus, Pai eterno, o Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho Jesus Cristo, o único Filho que ele gerou nesse planeta Terra, o unigênito de Deus. Ele deu o seu Filho para perdoar os meus pecados. Isso explodiu dentro de mim como uma grande revelação, algo poderoso que abriu os meus olhos. Então, eu quero introduzir a minha mensagem aqui dizendo o seguinte, ó. A primeira coisa desse tema de paternidade é que nós podemos aprender a ser pais com o Deus Pai, porque Ele é o Pai. A oração que Jesus nos ensinou lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele diz assim: Pai nosso que estás no céu. Durante os 30 anos que Jesus esteve aqui na terra, ele sempre se relacionou com Deus como Pai. Aos 12 anos, ele se perdeu da caravana que estava vindo lá de Nazaré. Eles vinham para o tempo de festa. Quando eles voltavam da festa, depois de 7 dias, Jesus desapareceu da caravana. E José e Maria ficaram ali malucos, procurando onde estava Jesus. Jesus não está com os amigos, com os parentes. E eles voltaram para Jerusalém. E onde eles encontraram Jesus? Lá no templo. Encontraram Jesus aos 12 anos, lá no templo. Com quem Jesus estava? Com os líderes, os sacerdotes, os mestres da lei, com os escribas e com os fariseus, lá no meio daqueles doutores. De que ele estava falando? Quando José e Maria chegaram para ele, mas José, nós ficamos preocupados, você não falou nada, já tem 3 dias que nós estamos te procurando. Ele falou com eles assim, a resposta, olha a resposta de Jesus, hein? Vocês não sabiam que me convinha fazer a obra do meu Pai? Aos 12 anos, Jesus já tinha a identidade revelada pela paternidade. Ou seja, ele foi instruído na lei, na Torá, e Jesus sabia da sua função e da sua missão desde pequeno. Ainda que não completamente, que à medida que ele foi amadurecendo, o ministério dele foi explodindo dentro dele como filho. Então, estou ouvindo a mensagem. Aí, eu quero dizer para você o seguinte, a primeira parte da minha mensagem está em Efésios, capítulo 5. Abra então aí a sua Bíblia, se você tem aí no seu celular. Por favor, acompanhe comigo essa leitura do capítulo 5 de Efésios. É muito poderoso. Estou ouvindo a mensagem aqui do Samuel. Está interferindo o som, o áudio. Mas estou ouvindo ainda. A capítulo 5, versículo 1, ele diz assim, de Efésios: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Com quem que a gente aprende a ser pai? É com o nosso pai. E como nós temos a necessidade de ter uma paternidade ideal, o ideal de pai, o ideal de um pai perfeito, presente, como o pastor falou aí, o mal dos nossos dias é a ausência paterna. O pastor Pablo acabou de afirmar isso. É uma das características da nossa sociedade, é a ausência paterna, por causa da industrialização. Os pais trabalham muito, às noites, de madrugada, eles saem de manhã, os filhos estão dormindo, chega à noite, os filhos já estão deitados. Não convívio, é muito pouquinho o convívio dos pais com os filhos. E a paternidade é terceirizada. Para quem? Para mães na escola, para mãe na casa, para tias, e depois na igreja são professoras da escola dominical. Então, nós convivemos com uma sociedade matriarcal por excelência, principalmente por causa da teologia católica que definiu
A teologia católica definiu a paternidade numa teologia matriarcal, porque o grande slogan da Igreja Católica é que o Brasil tem o matriarcado, religiosamente falando. Imagina, se você foi católico, você sabe disso. E a nossa origem católica religiosa, cristã, diz que Maria é a padroeira do Brasil. Imagina, padroeira vem de padre, de pater, do latim padre, do espanhol pai, do português. Então, o pai espiritual da nação brasileira é uma mãe. E essa autorização foi dada para as mulheres. Então, naturalmente que o homem é mulherengo, é sem vergonha, desde a colonização, os grandes navios que vieram de Portugal e da Espanha para a América, para a conquista das Américas, não vinham mulheres, as esposas ficavam lá na Europa. E com quem que os homens depois começaram a ter a vida sexual? Com as índias, com as escravas, e aí nasceu toda essa questão da promiscuidade. O homem não é homem de uma mulher só. O homem é homem de muitas mulheres. Então, esse machismo deu ao homem a liberdade dele ser homem fora de casa. Dentro de casa, quem manda é a mulher. Então, não existe uma parceria no casamento desde as nossas origens religiosas. O matriarcado invadiu e nós perdemos o patriarcado. Por isso que a Revolução Feminista bateu numa tecla muito forte. Fora patriarcado. Porque você ser pai é fácil, você ter relação com uma mulher é fácil. Você pode gerar um filho facilmente tendo relação com uma moça. Hoje, de 3 milhões de crianças que nascem aproximadamente no Brasil, sabe quantas crianças nascem de relações sexuais irresponsáveis de adolescentes, que nem sabem o que é sexo? Uma média de 700 a 800 crianças nascem por ano no Brasil de adolescentes. Ou seja, precocemente, nós vemos que quase 1 milhão de crianças nascem todo ano no Brasil sem pai, nem no registro. Vai registrar a criança lá, quem é o pai? Não tem pai, é só a mãe. Por isso que uma das coisas mais terríveis para se xingar uma pessoa, um xingamento, é dizer, ô filho da mãe. Eu nunca tinha entendido isso. Porque não tem pai, é só filho da mãe, a mãe é solteira, a mãe é prostituta, gerou o filho sozinha. E muitas vezes essas meninas têm sexo, adolescentes aí, com vários rapazes, com vários meninos aí nasquelas festas, rave, essas festas de drogas, essas festas aí loucas. Ela tem sexo com vários rapazes na noite e depois nem sabe verdadeiramente quem é o pai, porque depois ela fica grávida aos 12, 13, 14, 15, 16 anos, e os filhos vêm e a barriguinha cresce. Então, para não praticar o aborto e matar essa criança, mas depois vai registrar o filho. É de quem o filho? Eu não sei. Isso é a nossa realidade. Isso dói dentro do coração de Deus, porque está faltando pais. Então é tio para cá, tio para lá, é tio na televisão, é tio na igreja, tios, como o nosso amigo pastor Dinarte diz, pais de menos e tios de mais. Não tem mais paternidade. Até dentro da igreja, houve uma época que as comunidades no Brasil começaram a chamar os pastores de tios. Tinha o tio Gerê lá no Rio de Janeiro, o tio Cássio em São Paulo, o tio não sei aonde no Rio Grande do Sul, em Belo Horizonte tinha tios também. Então, até nas igrejas, os pastores eram chamados de tios, porque a paternidade foi sendo avassalada, destruída. Mas aqui o versículo diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Com quem a gente aprende a ser pai? É com o pai perfeito. Se o meu pai não foi o pai que eu queria ter, que eu gostaria de ter, mas Deus é o meu pai, ele explodiu dentro de mim a paternidade de Deus. E aqui diz o texto, como é que eu aprendo a ser filho com o pai? Então eu quero que você preste atenção, olha. Ele diz assim, ó, ser depois imitadores de Deus como filhos amados, vírgula. Ele diz assim no versículo 2, e andai em amor. Por quê? Como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus com aroma suave.
Então, Jesus é a representação de Deus como filho, obedecendo e conhecendo o Pai. Então, mostra a relação pai-filho, a perfeição. Jesus dizia: eu não faço nada aqui na terra se não ouvir o meu Pai falando para eu fazer. Eu não falo nada se o Pai não estiver falando. Eu não faço nada se o Pai não estiver fazendo. Então, a relação pai e filho, nós temos o exemplo de Deus o Pai com o seu Filho gerado aqui na terra como homem Jesus Cristo. Então, essa relação é profundamente prática. E a Bíblia diz que Jesus nunca chamou o Deus de Deus aqui na terra, enquanto ele esteve aqui com seu ministério terrenal. Ele sempre chamava Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Você pode ver todos os 4 evangelhos. O único momento que Jesus chamou Deus de Pai em aramaico foi quando ele estava lá na cruz. Ele gritou em aramaico: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparou? Ele não chamou Deus de Pai porque naquele momento o Pai virou as costas para ele, porque estava vendo o Filho ser sacrificado pelos pecados seus, os meus e de toda a raça humana. Era muita dor para um coração de pai. Se você tem filho, viu o pastor Pablo com o filhão dele aí no colo, abraçado com o filho dele. Quem é que daria o seu filho para morrer num sacrifício pelos pecadores para salvar a raça humana? Pode ser que alguém por um justo morresse ou matasse o seu filho, mas por pecadores. Então, quando você vê Abraão obedecendo a Deus, quando Abraão recebeu a ordem de Deus de sacrificar o seu filho lá no monte, a gente não entende o momento histórico que Abraão vivia. Porque naquela época, sabe o que os pais faziam? Os pagãos das nações vizinhas ofertavam os seus melhores, os seus filhos primogênitos, para um deus chamado Moloque. Era uma estátua enorme que tinha os braços debaixo de uma fogueira. E os pais iam lá nesses momentos de culto para oferecer os seus melhores filhos para aquele demônio chamado Moloque. E aí, como esse era um contexto da vida social daquela época, então Deus olha para Abraão e fala assim: você tem coragem de fazer o mesmo com o seu filho Isaque? E Abraão tremeu, porque era o filho da promessa. Mas Deus, o Senhor me deu o filho, agora quer que eu o mate? E Deus fala: leva o seu filho lá no monte e sacrifica-o para mim. Como as nações pagãs fazem com os filhos, fazem com os demônios, para os demônios sacrificando os filhos deles. Você tem coragem de fazer isso, Abraão? E Abraão nem contou para Sara. Ele preparou tudo, no dia seguinte levantou cedo e foi lá para o monte Moriá e foi sacrificar o seu filho. Quando eles estavam indo no caminho, o menino perguntou: pai, aonde está o cordeiro, pai? Eu sempre vejo o senhor oferecendo sacrifícios, mas sempre tem um cordeiro, o senhor faz sempre sacrifício com ovelhas nos seus cultos, pai. Nós temos ido nós dois aqui, deixou os criados lá no pé do monte. Nós estamos indo nós dois aqui, está a lenha no fogo. E aonde está o cordeiro, pai? Aí Abraão disse para ele: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Vamos, eu acredito nisso. Chegou lá no monte, ele construiu o altar com pedras, colocou toda aquela lenha que ele havia trazido, Isaac tinha trazido no ombro, e amarrou o filho ali. Eu fico imaginando Isaac, a dor, o sofrimento dele de ver o seu pai. Mas pai, cadê o cordeiro? O senhor quer me matar aqui? O senhor vai fazer isso comigo? Eu sou seu filho. Aí Isaac falou: filho, fica quieto, eu estou sofrendo demais. Pôs a mão ali no olho do filho, no rosto dele, levantou aquele punhal para enfiar no coração daquele Isaac, aquele menino, quando bradou a voz do céu: Abraão, não faça isso, agora eu sei que você teme, você me teme. Quem é que teria coragem de fazer o sacrifício? Porque Deus pediu. Quem é que teria coragem de matar o seu filho por qualquer coisa? E, no entanto, Abraão soltou o punhal porque ouviu a voz de Deus, e aquele momento ele ouviu atrás de si um ruído num arbusto, e quando ele olha para trás, com Isaac estava lá, um cordeiro preso pelo chifre ali no arbusto. Ele abraçou o filho: está vendo, filho, Deus proveu, Jeová Jirê,
Deus proveu o cordeiro no seu lugar. Ali era a mensagem profética, o cordeiro de Deus foi imolado, Deus colocou o seu próprio filho lá naquela cruz. Então, naquela hora, não era o Pai, era Deus julgando os pecados de todos nós na vida do seu filho, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como é que é isso, Deus? Diz assim, andar em amor, como Deus também amou, através da morte do seu filho. Jesus Cristo se ofereceu também. Não foi só Abraão que matou Isaac, simbolicamente, mas Isaac se ofereceu também para ser o sacrifício do pai. Aquilo estava a representação do pai e do filho na história de Abraão e Isaac. Então, quando nós pensamos nisso, o que significa ser pai? É muito mais do que gerar um filho. Abraão foi patriarca, então ser pai é fácil, mas ser patriarca é pensar nas gerações, porque Deus falou, de ti, Abraão, eu vou formar uma nação, eu vou trazer o Messias, da tua linhagem vai vir o Cristo. Então Jesus é descendente direto de Abraão, porque Abraão obedeceu a Deus por fé. Abraão não foi perfeito, não. Presta atenção na história de Abraão. Abraão mentiu lá no Egito, dizendo que Sara era sua irmã. Leia a Bíblia e você vai ver a história de Abraão. Abraão não foi perfeito como homem. Quando já estava velho, Sara duvidou, ela ficou incrédula, achando que ela já estava velha demais para ter um filho. Ela ofereceu a sua doméstica, a criada egípcia Agar. Abraão, pode ser que a promessa para você como pai, o chamado de Deus é para você, não é para mim. Então, aí a Agar ofereceu a Sara, a empregada egípcia, e Abraão não teve nenhuma rejeição, não disse nada. Ele simplesmente coabitou com Agar e teve Ismael, que é o pai de todos os árabes. Tanto que hoje o islamismo tem Abraão como o patriarca deles também. E o Deus Alá, com a derivada de Eli, por que me desamparastes? Eli e Alá têm uma mesma raiz do Deus de Abraão, o Deus Altíssimo, é o Deus Elohim, aquele Deus Altíssimo que Abraão adorava. Então, eu quero dizer para você que, nesta manhã, que a primeira coisa é a paternidade de Deus. Então, diz assim no capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Então, a primeira característica do pai é o amor sacrificial que ele morre para o seu filho. Ele dá a vida do filho para salvar a humanidade. É o pai perfeito. E aí diz assim no versículo 8 e 9. Pois outrora erais trevas, agora, pois, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E a luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, ser pai envolve você andar em santidade, luz. Andar como filhos da luz, filhos de Deus, é andar em santidade, como o pastor Marcos pregou agora há pouco. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, quando nós olhamos essa escritura do capítulo 5 de Efésios, versículo 8 e 9, ele diz assim que andar como filho da luz, andar em amor, andar como filho da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Porque bondade é aquilo que você faz de coração. Você não é obrigado a ser pai, você não é obrigado a estar presente, você não é obrigado a só dar presente para os seus filhos para justificar a sua ausência. Você precisa entender que a bondade, a justiça e a verdade caminham juntas. Não adianta você ensinar para o seu filho a falar a verdade se você manda ele ir lá na porta e avisar para o cobrador lá. Fala que o papai não está aí. Ou então, um telefonema entra e a esposa fala, é o fulano querendo cobrar dízimo. Fala que eu viajei, que eu vou voltar daqui a um mês. Não adianta você querer ser pai com injustiça, com a mentira, com a inverdade e sem ser o pai bondoso. Então, ser pai não é fácil, não. Ser pai é complicado, mas é o desafio de Deus para todos nós. Nós herdamos, então, uma paternidade imperfeita e nós aprendemos a ser pais perfeitos
com o nosso Deus, o relacionamento com o nosso Deus, o Pai perfeito. Aí no versículo continuando aí, né, ele fala no versículo 15 de Efésios 5, olha para você ver, hein? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Então, quando você compreende o que significa ser pai, você entende que não basta apenas gerar filhos. Você precisa imitar a Deus, imitador de Deus como filhos amados. Essa é a primeira perspectiva de paternidade. Eu aprendo a ser pai não é só com meu pai terreno. Meu pai terreno você pode ter sido um pai bom, um pai justo, bondoso, justo, um pai temente a Deus, um pai que te deu todas as lições nas fases que você precisava. Mas se você olhar para a vida dele, de vez em quando você vai querer não fazer algumas coisas que seu pai fez ou não imitá-lo em algumas coisas. Porque a imperfeição faz parte da natureza humana. Então, o nosso exemplo maior de paternidade é Deus mesmo. Eu estou aprendendo com Deus a ser pai ainda. Deus me deu 2 filhos. E como é que você entende que o seu filho vai herdar a herança que Deus colocou em você como pai? Então, não basta apenas ser pai, você precisa ter o coração de patriarca, porque o pai vê o filho, mas o patriarca vê os netos, os bisnetos e os tataranetos. Então, até a 3ª e 4ª geração, se Deus der condição para você viver, é a condição que Deus deu para anular uma maldição. Diz assim, eu visitaria a maldade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, numa geração que eu sou hoje filho, meu pai, meu avô e meu bisavô, em 4 gerações, você como filho, você tem condições de reverter a maldição e deixar que a sua paternidade agora como filho, ela comece a colocar a bênção de Deus na honra que você tem com seu pai, a bênção de Deus para os seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos, as 4 gerações seguintes. Então, o que é ser patriarca? É você entender que você não está vendo só o seu filho. O patriarca é aquele que vê as suas gerações, principalmente no tempo que ele está vendo. Eu imagino que pela idade que Abraão morreu, Isaac, Jacó e José, eu imagino que, não sei se Abraão conviveu com José, porque depois veio toda aquela questão das intrigas lá dos irmãos que venderam José, os ismaelitas. Os ismaelitas eram os filhos descendentes de Ismael, que Abraão teve com Sara. Imagina que a maldição lá na 4ª geração ainda se cumpre e pegou os filhos de Ismael no pecado de Abraão, porque os irmãos de José venderam José para os ismaelitas, que era filho de Abraão. Olha para você ver como a coisa funciona. O pecado vos há de achar lá na frente. Então, se você está hoje pensando que ser pai é só ter filho, não, senhor. Ser pai é muito mais do que isso. É você olhar para as suas gerações futuras e desejar que os seus netos, que os seus bisnetos, que os seus tataranetos sejam cheios do Espírito Santo como você. Imagina isso. Então, patriarca é diferente de pai. Paternidade é só um pequeno aspecto, mas patriarcado é dinastia, é geracional. Então, é uma coisa poderosa. É o primeiro aspecto que eu gostaria que você pensasse nessa tarde sobre paternidade. E a segunda coisa que eu anotei aqui, não basta só ser pai, é preciso participar. Então, 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 7, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, porque é um texto muito forte, hein? Capítulo 3, do versículo 1 a 6, a Bíblia está falando para as mulheres. O Pedro está falando aí do relacionamento das mulheres com o marido e tudo, mas quando chega no versículo 7, olha que o apóstolo Pedro fala. Capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil,
Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Sabe uma coisa que esses mais de 40 anos de ministério eu percebo? Por que os homens não conseguem ter uma vida de oração consistente? Intercessores, guerreiros. Por quê? Por causa da interrupção. Se você está mal com a sua esposa, porque o melhor presente que um pai pode dar para um filho é amar a mãe deles. O Edwin Cole que fala isso. O melhor presente que um pai pode dar para os filhos é amar a mãe deles. Então, se você está mal com a sua esposa, se o seu relacionamento conjugal não está bom, naturalmente a sua vida de oração é interrompida, porque diz assim, para que não se interrompam as vossas orações. Então, não basta apenas ser pai, é preciso participar, porque diz assim, vivei a vida comum do lar com discernimento. A outra tradução diz com entendimento. Ou seja, você não ser ignorante com relação às coisas que Deus tratou para você ser pai. Então, é preciso aprender a trocar fralda. Vida comum do lar é isso. É preciso aprender a lavar louça. É preciso aprender a limpar o chão. Se você tem condição de ter uma empregada ou duas, uma babá e tudo, você tem dinheiro para isso, tudo bem, Deus te deu essas condições. Mas a esposa, era preciso da participação do marido nos detalhes do lar. Uma torneira que está pingando, precisa chamar o cara lá, o encanador. Uma goteira que está no telhado. Uma antena que está fora do lugar. Uma lâmpada queimada. A esposa, querido, por favor. O marido não tem, às vezes, a capacidade de fazer isso dentro de casa, que são detalhes pequenos de uma paternidade. E os seus filhos, eles não estão olhando o seu discurso, porque o seu exemplo fala mais alto do que as suas palavras. Eles não conseguem ouvir o que você diz, porque o que você está fazendo é muito mais forte do que você está falando. Então não adianta ficar falando muito, não adianta dar muitas ordens e muitas regras dentro de casa. Tem pais que têm muitos tabus, muitas regras, mas os filhos estão olhando para a vida dele. Olha, isso é muito poderoso. Viver a vida como um lar com discernimento, com entendimento, de pequenos detalhes que os seus filhos estão olhando para você para te imitar. Aqui, a terceira coisa que eu queria dizer para você é o seguinte. Em Provérbios, capítulo 31, se você está com sua Bíblia aí, por favor, vamos abrir aí no livro de Provérbios, que esse capítulo 31 é interessante. Ele não fala para o homem, ele está falando para a mulher virtuosa. É uma mensagem muito especial da mulher virtuosa, essa mulher guerreira que trabalha, que faz coisas, que compra, que vende. É uma mulher que é empresária, é empreendedora, mas tem um marido poderoso dentro de casa. Aí, quando está falando aqui da mulher, de repente, chega no versículo 28, ele interrompe o programa lá com as mensagens para a mulher e diz assim, ó, olha para você ver o que diz o versículo 28 do Provérbios 31. Capítulo 31, versículo 28. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Ou seja, os filhos dessa mulher virtuosa se levantam cada manhã e falam, mamãe, você é uma mulher muito abençoada, mamãe. Você é uma mulher muito virtuosa. Ditosa é que faz muitas coisas. Você é uma mulher empreendedora. Você é tremenda. Você é uma mulher guerreira, mamãe. Nós te amamos muito porque você é presente. Você não deixa faltar nada. Você faz roupas quentes. Você a cama está sempre quentinha. A comida na hora. As servas, as empregadas que trabalham ali com ela. Tudo atendia. E diz assim, os filhos, levantam os filhos de manhãzinha, toda manhã, imagina você isso. E diz assim, mamãe, você é uma mulher ditosa, e seu marido a louva, dizendo, olha o que as crianças estão ouvindo do pai. Muitas mulheres procedem virtuosamente, habilidosamente, sabiamente, mas tu, querida esposa, você sobrepujas a todas elas. O que os filhos estão ouvindo você falar com a sua esposa? Meu filho Samuel, ele falava uma coisa desde pequeno. Eu já sei como eu vou fazer com a minha esposa para ela sempre fazer comida gostosinha para mim.
porque eu nunca ouvi o meu pai reclamando de comida, de nada na mesa na hora das refeições. Sempre elogiou minha mãe, ainda que ela estivesse estressada, cansada, fazia lá um macarrãozão, um angu, uma coisa rápida. Eu falava, querida, muito obrigado pelo seu esforço. Obrigado pela sua dedicação de fazer a comidinha para nós hoje. Eu nunca deixei de elogiar minha esposa na hora da comida até hoje. Nós estamos com 43 anos de casados. Olha para você ver. Não é um casamento perfeito. Marcos pouco conhece aqui a nossa estrutura, eu confidencio com ele muitas coisas. Mas olha, nós temos um casamento abençoado. 2 filhos lindos, genro e nora, não são perfeitos também. Meu filho também sofreu algumas coisas por causa de ministério. Nós somos missionários, andamos muito, muitas perdas. Filho de missionário sofre muito. Nós moramos na Bolívia quase 10 anos como missionário. Imagina, saímos de lá quando eles estavam na adolescência, amigos, uma igreja enorme, plantamos uma igreja a nível nacional. A igreja tinha um grupo enorme de jovens, de adolescentes, eles participavam com tudo, aquelas coisas. E todas aquelas amizades, de repente, nós deixamos tudo lá na mão dos bolivianos, que já tinham uma liderança na igreja, e voltamos para o Brasil. Foi onde conhecemos aqui a Universidade da Família e o Jorge Nishimura. Tem mais de 25 anos que eu tenho relacionamento com o Jorge e com a Universidade da Família. E os nossos filhos, eles cresceram nesse ambiente de renúncias, de perdas. A minha filha sofreu muitas perdas. Mas eles amam o Senhor de todo o coração. Por quê? Porque é a terceira coisa que eu gostaria de falar com você. É a quarta coisa, né? A primeira é aprender a amar a Deus como pai, ser filho como pai. Não basta ser apenas pai, é preciso participar. E o amor à mãe deles é o essencial, como eu mostrei para vocês aqui. Amar a esposa, dedicar e mostrar todo dia esse amor para eles verem que você ama a sua esposa. Você verbalizar e aconchegar a sua esposa, abraçá-la, e eles vão ver esse tempo de acolhimento, de afetivo. Se você briga diante dos filhos, e você maltrata a sua esposa e xinga ela e briga com ela, olha, e seus filhos estão observando tudo isso. E depois não vão querer casar, não. Então, é preciso honrar a palavra de Deus para ser pai de acordo com o coração de Deus. E a última coisa que eu queria encerrar para você agora é ensinar os filhos a amar a Deus. Está em Provérbios 22:6, que diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, não é isso, Marcos? E ainda quando eles forem velhos, adultos, eles não se desviarão dele. Que coisa linda. A coisa mais linda é a gente, como hoje eu tenho 2 filhos, 5 netinhos, Deus me deu uma chácara linda, Marcos pouco conhece. Eu construí uma piscina lá naquela chácara, fiz uma piscina, uma delícia. E agora, quarta-feira, estavam os 5 na piscina comigo. Uma bebezinha de 8 meses. Comprei uma boinha para ela. Estava lá na piscina com a Ágata, a filha da Priscila. A Priscila tem 3 filhos, o Samuel tem 2 meninos, 2 garotos. E com 5 netos naquela piscina, você não pode imaginar que delícia. A paternidade sendo representada na vida do avô. Em inglês, a palavra avô é o grande pai, grandfather. Quer dizer, o pai é pai 2 vezes. Então, o sonho que eu tinha de ser avô, de ter os meus netos comigo, eu não tive relacionamento com meus avós. Eu não vivi com meus avós porque foi muito traumático tudo. Meu bisavô, meu avô, meu pai, para mim, foi muito traumático. Mas eu desejei alguma coisa diferente, eu sonhei diferente. Se você quer ter alguma vida diferente fazendo as mesmas coisas que seus pais fizeram, desista. Se você quer ter resultado diferente fazer a mesma coisa, não existe isso. Então mude de vida, mude o seu tempo com seus filhos. Eu chegava em casa depois da igreja, eu vestia uma bermudona, eu tenho fotos, e naquela época não tinha vídeo ainda, eu tenho fotos, muitas fotos, com meus filhos nas costas, que é o cavalinho deles. Brincava de esconde-esconde, eu descia para o chão com os meus filhos, para ter tempo de qualidade com eles. O ministério exige muito da gente, mas eu não queria cometer o erro de ter um ministério com êxito, com sucesso, e ter uma família infeliz e filhos frustrados com a igreja. Não queria isso. Meus filhos amam o Senhor.
Então, Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar. No caminho. Não é você ensinar o caminho. Vai, meu filho, lá na igreja, lá, vai lá que Deus vai abençoar lá. Vai para a escola dominical, lá vão ensinar a palavra. A palavra de Deus é ensinada dentro de casa. Então, eu quero terminar com esse texto de Deuteronômio. Se você está com a sua Bíblia aí, abre Deuteronômio capítulo 6. Para mim, é um dos textos mais poderosos a respeito da paternidade. Paternidade é isso. Olha, ele diz assim no capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Idolatria é ter outras coisas no lugar de Deus. Por isso que o primeiro mandamento da Bíblia, dos 10 mandamentos, é: não terás outros deuses diante de mim. E deuses com letra minúscula pode ser o seu carro. Você está dedicando mais tempo ao carro do que à esposa. O seu Deus pode ser o seu trabalho. Você está dedicando mais tempo, workaholismo, viciado no trabalho, para fugir dos problemas da sua casa. Tem homem que fica no trabalho até 10, 11, meia-noite. Não é porque precisa. Às vezes é porque está fugindo dos relacionamentos. Então, o seu primeiro relacionamento é com Deus. O segundo é com a sua esposa. O terceiro é com seus filhos. Depois com seus discípulos. Depois com as suas ovelhas. Depois com o seu trabalho. E você gasta tantas horas no trabalho e pouquinho tempo com seus filhos. Então, diz assim: ouve, Israel, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Exige força mesmo. A minha esposa, quando teve os nossos 2 filhos, ela nunca levantou de madrugada para atender os meninos. Porque ela já estava o tempo todo com eles, o parto, a amamentação, aquela batalha dela com a criança nos primeiros meses. Eu nunca deixei minha esposa levantar de noite para trocar fralda. Eu levantava. Naquela época, as fraldas não eram de plástico. A fralda era de pano, era de tecido de algodão. Sabe o que eu fazia? Eu levantava de madrugada, porque na cidade onde a gente morava, Belo Horizonte, era muito úmido. Na época de frio, fazia muito frio. Pegava a fralda, parece que estava úmida. Eu esquentava o ferro e passava a fralda quentinha, dobrava a fralda, tinha daquele sistema antigo da fralda dobrar, fazendo um triângulo, e punha lá debaixo do bumbumzinho, depois de limpar, tirar o cocôzinho e tudo. Fazia tudo isso de madrugada. E colocava o paninho quentinho nele, porque estava com frio. Colocava a roupinha nele, e depois levava o meu filho, minha filha, para Léa amamentar, lá na cama. Isso é ser pai. Tem homem que nunca trocou fralda de uma criança. Tem pai que nunca trocou. Ah, que nojo. Você também foi criança. Você fez muito cocô na fralda. Quem trocou também teve que suportar. Você precisa crescer, porque pai tem que ser homem amadurecido. Não pode ser criança. Criança não pode gerar filhos. Por isso que essa geração de adolescentes que está gerando filhos são tudo crianças. Crianças que geraram outras crianças. Mas você é homem adulto, você é pai. Então você precisa ter coragem de fazer isso. Ouve, Israel. Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a alma, com toda a tua mente, com todas as tuas forças. E aí no versículo seguinte diz assim: tu as inculcarás a teus filhos. Inculcará o quê? O que nós vamos colocar na mente, no coração dos nossos filhos? O amor a Deus, que é o mandamento. Ouve, Israel, amarás o Senhor teu Deus, é mandamento. Amor não é sentimento. Amor é mandamento. Tanto o pastor Claudinei como o Marcos falaram a respeito de ordem. Deus não deu sugestões, Deus deu mandamentos. E o maior mandamento de todos é amar a Deus e amar ao próximo. Aí Jesus vem e diz assim: eu estou dando para vocês um novo mandamento. Amarás uns aos outros como eu vos amei. Então é diferente o amor que você diz assim: amarás o teu próximo como a ti. É diferente isso. Se eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo, eu ainda estou olhando para dentro de mim. Mas quando diz assim: amar uns aos outros como eu vos amei, é diferente, porque Jesus amou dando a sua vida. É sacrificial, amor é sacrifício, porque lá em Coríntios diz que tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor tudo suporta. Esse amor de gente adulta, não é mais de criança. Porque quando eu era menino,
Eu falava, agia, pensava como criança, mas agora eu sou um homem adulto e casado, sou pai de filho, e naturalmente eu preciso vivenciar isso. Então, ser pai é ensinar os seus filhos a amar a Deus, acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa. A idolatria que você tem pelo carro está ensinando seu filho que o carro é mais importante do que a família. A idolatria que você tem pelo trabalho está ensinando seu filho que amar o trabalho é mais importante. Tem até um ditado popular aí que diz assim, ó, o ditado foi colocado errado, porque diz assim, o ditado anterior diz assim, ó, Deus ajuda quem cedo madruga. Você já ouviu isso, pastor Pablo? Aí o ditado verdadeiro é o seguinte, mais vale quem Deus ajuda do que quem cedo madruga. Não adianta você levantar cedo, chegar tarde, comer o pão que penosamente você trabalha para ganhar, se você está perdendo os relacionamentos com a sua família. Então, se você idolatra o seu trabalho, você está ensinando aos seus filhos que trabalho é mais importante do que Deus, do que família, do que esposa, do que filhos. A idolatria substitui. Então, amar a Deus é um sacrifício que você faz com força física. Se o seu filho vê você orando de joelho, ele vai aprender que orar é importante. Se o seu filho vê você ler a Bíblia, ele vai saber que ler a Bíblia é importante. Não adianta levar o filho, terceirizar o filho para a escola dominical. Você precisa ensinar o seu filho até os 12 anos, quando você vai fazer a cerimônia do Bar Baracá e do Bat Baracá dele. Se você não sabe o que é isso, entenda, o pastor Paulo está lá com o seu menininho no ombro lá. Que lindo, pastor. Que coisa gloriosa isso. Parabéns. Então, olha, ser pai é um mistério. Aprender a ser pai é um mistério, porque você não tinha filhos e agora você tem filhos. Com quem você aprende a ser pai? É com o seu filho. Então você precisa pedir a Deus, Deus, eu nunca fui pai antes. Mas agora me ensina a ser pai como o Senhor é pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, me ensina a ser pai como o Senhor é pai. Então, é um mistério. Eu não sei dizer mais para você nada além disso, de que na simplicidade do dia a dia, na vida comum do lar, que você vai gerando filhos à sua imagem e semelhança, porque você está sendo gerado à imagem e semelhança do seu pai. Adão perdeu essa perspectiva porque rejeitou a voz de Deus, a sabedoria de Deus pelo conhecimento de Satanás lá na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eu estou aprendendo a ouvir Deus, a ouvir o Espírito de Deus, como ser pai. Esses dias minha filha mudou de casa, com os 3 filhos, uma bebezinha de 8 meses. Eles mudaram de casa e quando foram para outra casa, tinha algumas reformas que a mulher prometeu e depois não cumpriu. Eles não puderam ir para casa, porque estava tudo lá precisando de algumas reformas, a mulher não fez a tempo, ele entregou a casa anterior. E a minha filha chegou, pai, eu posso ir lá para sua casa? Eu falei, claro, filha. Com prazer. Então ela veio e fez acampamento. E nós temos um quarto, um dormitório, um escritório, uma casa minimalista para pessoas aposentadas como eu. Uma casa muito simples. Então eu fiz do escritório o quarto e estava dormindo o meu genro, a minha filha no chão, a minha netinha maior, mais velha, estava dormindo em cima no bicama. Colocaram outro colchãozinho para o menorzinho de 8 anos, o Oliver, e a bebezinha no berço, no mesmo quarto. 5 pessoas no escritório. E foi um tempo muito gostoso de aproximação, de mistura. Meu genro, a gente comunicando vida, minha filha. Minha filha, você não está incomodando, você é filha. Aqui é a sua casa, aqui é o seu lar. A minha esposa fazia coisas gostosas, a gente conviveu em uns 15 dias. Ontem que eles voltaram para a casa deles. Então, o que é ser pai? É você sacrificar o seu conforto. É você sacrificar a sua zona de conforto e dar a esses filhos o exemplo de que você ama a Deus. Você está se sacrificando a sua vida para demonstrar a eles que você ama a Deus. Então, para terminar aqui, eu vou pedir para o Marcos passar um vídeo. É um vídeo do meu filho, um testemunho dele, porque a última coisa que eu quero dizer para você
Você pode dar para os seus filhos dinheiro, herança, casa, para que eles, depois que casem, tenham a sua casa própria, carro do ano, celular de última geração. Você pode dar para os seus filhos um monte de coisa para preencher o vazio da sua ausência. Mas nada vai preencher o amor de Deus que você comunica a eles através da mensagem do Evangelho vivida dentro da sua casa. Então, eu quero passar agora para você um videozinho. Meu filho já adulto, agora com 40 anos. Esse vídeo está na internet, mas eu vou pedir o Marcos para colocar agora. É o testemunho dele. E quando ele se converteu aos 4 anos de idade, com a minha pregação, não só a minha pregação, a vida que eu coloquei, com todo o empenho, aos 4 anos eu decidi falar com ele do amor de Jesus Cristo, verdadeiramente, porque eles estavam vendo isso aí durante o tempo de relacionamento comigo. Então eu quero que esse vídeo seja visto, depois nós vamos fazer uma oração no final, tá bom? Presta atenção aí. Tem uma história muito especial que eu quero contar. Fala sobre levar a família e principalmente os filhos a falar de Deus para eles. Meu pai viajava muito por causa do ministério. Ele era pastor de uma igreja no interior do Mato Grosso do Sul e ele tinha que ir a cada 2 meses para Belo Horizonte. Então ele fazia uma viagem de aproximadamente 20, 24 horas. E quando eu já cheguei aos 2 anos de idade, ele começou a me levar nessas viagens. E meu pai sempre contava de Deus, sempre teve culto doméstico em casa, isso era uma coisa rotineira em casa. Mas chegou um período em que meu pai sentiu a necessidade de falar de Jesus de uma forma mais clara para que eu compreendesse a salvação e pudesse aceitar Jesus também como meu Salvador. E essas reuniões de ministério que tinham dessa missão que meu pai, né, trabalhava, eles tinham uma chácara, um sítio, e nesse sítio, bom, eu lembro que era muito bonito, um lugar muito bonito, e tinha um morrinho, assim, era um morrinho que o pessoal normalmente ia, sentava e assistia o pôr do sol. E no dia anterior, acabou a luz lá, sempre tinha problema com luz, porque era bem longe da cidade, acabou a luz. Aí meu pai, no dia seguinte, meu pai sentou comigo nesse morrinho, a gente começou a conversar, ele começou a contar, falar de Jesus. E meu pai até brinca, ele falou que foi a melhor pregação que ele já fez para uma criança, né, contando de como Jesus, o mesmo Jesus estava no coração dele entrar no meu, que Jesus era uma pessoa não só, né, não tinha só a característica de uma pessoa, mas ele também era Deus, ele queria morar dentro do meu coração. Que apesar de eu ter nascido com uma característica pecadora, né, que vem de Adão, ele explicou isso de uma forma que uma criança entendesse. Aí no final de toda aquela pregação bonita que ele fez, ele olhou para mim e falou assim: então, Samuel, você entendeu o que eu falei? Entendi, pai. E você quer aceitar Jesus como teu Salvador? Eu olhei para ele e falei: não. Ele olhou assustado e falou: mas como não? Falou: depois de toda essa pregação maravilhosa que eu fiz e tudo mais, né? Como não? Aí ele perguntou para mim: mas por que, Samuel? Por que você não quer aceitar Jesus? Aí eu olhei para ele e falei assim: é porque Jesus vai sair do teu coração e vai entrar no meu. No entendimento de uma criança, né? Engraçado, porque eu achava que ia acontecer exatamente isso. Ele ia ficar sem Jesus. Eu falei: não quero que ele saia de você, fica com você que por enquanto estou bem, né? Aí ele lembrou do fato do dia passado tinha acabado a energia. E ele falou assim: Samuel, você lembra que acabou a energia ontem à noite? Eu lembro, pai. Você lembra que a gente foi, pegou a velhinha, acendeu? Eu falei: lembro. E você estava com a tua velhinha, não estava? Eu falei: estava, pai. E você chegou com a tua velhinha perto da minha, pôs o pavio perto do meu e a tua vela acendeu, não é verdade? Eu falei: é. Eu falei: a tua vela ficou acesa? Acendeu, pai. E a minha apagou? Não. As duas ficaram com fogo? Foi. Aí ele falou: Jesus é a mesma forma. Jesus, ele tem a capacidade de estar no teu coração assim como ele está no meu. Você entendeu, filho? Entendi.
e agora, você quer aceitar Jesus? Aí eu falei, bom, agora eu quero. E aí naquele pôr do sol, meu pai orou comigo, né, de uma forma que uma criança conseguisse aceitar Jesus e entrar no coração. E eu fiz a oração e desde aquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Apesar de ter nascido num lar cristão e ter todo o entendimento de uma pessoa cristã que precisa de salvação e tudo, eu tenho o marco do dia em que eu nasci de novo. E graças a Deus, por todos esses, mesmo com os erros que meu pai cometeu durante a vida e tudo, ele conseguiu transmitir para mim toda a palavra de Deus, o conhecimento, principalmente naquela faixa etária em que a criança mais absorve as coisas. E eu, pela graça de Deus também, né, não me desviei do Evangelho. Tinha alguns maus momentos, mas nunca desviei, nunca saí da igreja. E hoje eu tenho uma vida, estou servindo a Deus no mesmo lugar que meu pai serve, tempo integral com a minha esposa. E hoje eu tenho a felicidade de dizer que tudo aquilo que meu pai semeou lá no passado, desde criança, né, com culto doméstico diário em casa, até uma certa idade, depois era o culto semanal. Aquilo fixou no meu coração e as lembranças que eu tenho, não só da Bíblia, mas do cotidiano, são principalmente esse tempo que eu passava com meus pais. Bem, eu quero concluir, então, com esse testemunho do meu filho aí com aproximadamente 4, 5 anos, não lembro mais, mas o testemunho dele agora adulto, dizendo que, apesar das nossas imperfeições, apesar daquilo que eu falhei, minha esposa, falhamos, não fomos perfeitos o tempo todo, mas o que mais chamou a atenção dele é a perspectiva da eternidade. Você precisa levar a sua família para Deus. Você precisa levar a sua família para o céu. Não adianta só você terceirizar a igreja, terceirizar a escola dominical, terceirizar os ensinos para a televisão, para a internet, deixar os seus filhos muito tempo na internet. Pai supervisiona o que os filhos estão vendo na internet. Pai coloca aquelas proteções para os filhos não estarem com conversa com outras pessoas. Pai protege os seus filhos de pedófilo, pai protege os seus filhos de amizades erradas, pai confere os boletins, pai acompanha a escolaridade, pai acompanha o relacionamento deles com as pessoas do sexo oposto. Pai é presente. Então, eu gostaria de orar com você agora, para que Deus te dê essa graça. Eu agora, com 70 anos, estou desfrutando, como hoje eu chamo a terceira idade, eu chamo de celebração. A celebração da vida. Não tenho doença nenhuma, vivo uma vida feliz com a minha família. Ainda estou servindo a Deus naquilo que eu posso, ajudando o pastor. Me submeti a um pastorado aqui na cidade de Pompeia, da Igreja Batista, para estar debaixo da cobertura dele, porque eu quero que ele me acompanhe como pastor na minha idade, porque a terceira idade precisa de acompanhamento também. Então, ter a hombridade e a humildade de saber que, com toda a experiência que nós temos, ministerial e tudo, eu preciso de ajuda ainda, que eu, como pai, ainda preciso da graça de Deus, da paternidade de Deus, e como avô, muito mais, inspirar os meus netos para a sua vida de felicidade com Deus e amor a Deus no futuro. Eu gostaria, então, de fazer uma coisa com você agora. Eu gostaria que nós orássemos de joelhos. Se você é capaz agora, você recebeu 3 palavras hoje. Eu não sei onde é que você está, se você está num templo, se você está na sala da sua casa, se você está no escritório. Mas será que você pode agora ajoelhar aí junto comigo? E nós vamos ter um tempinho de oração para encerrar essa conferência, junto com o pastor Pablo, que essa iniciativa linda, maravilhosa, não pode ficar só aqui na cabeça da gente, sabe? Ela precisa descer para o coração, para que essa palavra ela seja encarnada dentro de nós, para que o Espírito Santo opere em nós o querer e o fazer da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então vamos ajoelhar agora e vamos orar. Ore comigo. Pai Celestial, nós nos ajoelhamos diante da Tua presença, de quem toma o nome toda a família de Deus, no céu, na terra e debaixo da terra.
Pai, o Senhor que é um Pai de amor e pedimos que o Senhor revele essa paternidade, tira o véu dos nossos olhos, tira a cegueira, ó Deus, do nosso coração, Senhor. Tira, ó Deus, os bloqueios da nossa mente para que entendamos, ó Deus, que nós não somos mais ignorantes, que somos responsáveis eternamente pelas verdades que o Senhor tem revelado para nós, profeticamente, porque essa unção que está, ó Deus, sobre a pessoa de Jesus Cristo, está sobre nós agora, sobre a tua igreja, sobre a liderança da igreja. Ó Deus, que essa unção, ó Deus, hoje abra os nossos olhos e ouvidos para que nós possamos ouvir o que o Espírito está falando. Obrigado pela iniciativa do pastor Pablo de fazer essa convocação, ó Deus, usando essa tecnologia da internet. Ó Deus, para que essa mensagem chegue a cada coração, Senhor. Internece, quebranta e constrange, porque a tua palavra diz que o amor de Deus é que nos constrange, considerando nós isso. Se ele morreu por todos, logo todos morreram. E os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que nos amou e a si mesmo se entregou a Deus por sacrifício de aroma suave. Jesus, o Senhor foi o representante aqui na terra de ser filho. O Senhor viveu a vida como filho e nunca fez nada, Jesus, que o Pai não estivesse concordando. Dá nesse mesmo coração, Jesus, de sermos filhos amados do Pai. E dá-nos esse mesmo coração, Pai, para que nós possamos, ó Deus, dar a nossa vida pela nossa família. De sermos exemplo vivo de paternidade, de patriarcado. Revela, ó Deus, o amor à nossa esposa, o amor pelos nossos filhos, sacrificial, porque o Senhor nos deu capacidade, valentia, valor, coragem, ombros largos, força física, força mental, emocional, psicológica, para sermos muito mais daquilo que nós, ó Deus, poderíamos pensar, porque o Senhor faz infinitamente mais do que nós pensamos. É a tua graça em nós e a unção do Espírito Santo. Então vem, Senhor, agora, com o teu poder, enche-nos do Espírito Santo, enche-nos de amor, de justiça, de verdade, de fé. Livra-nos das mentiras culturais, das mentiras familiares, dos tabus da família. Livra, ó Deus, das mentiras sociais. Ó Deus, que ser homem é preciso ter muitas mulheres e vencer todas aquelas coisas que o mundo, ó Deus, oferece. Pai, nós pedimos a Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos inspire hoje a ser pais, como o Senhor é pai, como Abraão foi pai de multidões. Ó Deus, queremos que o patriarcado seja restaurado dentro de nós, para que vejamos as nossas gerações, de filhos, netos, bisnetos e tataranetos na tua presença. Obrigado, ó Deus, por esse tempo precioso. Nós te adoramos agradecidos, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Aleluia. Obrigado, Pablo, por essa oportunidade linda de estar aqui junto com esses irmãos amados de várias cidades do Brasil. E gostaria que realmente esse tempo precioso entre no seu coração e fique aí a semente para dar frutos para a glória de Deus. Um grande abraço no coração, um beijo no coração para todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Seu maravilhoso amor. Pablo, com você? Amém, glória a Deus. Que coisa maravilhosa o que Deus fez nessa tarde. Louvado seja o Senhor. Obrigado, pastor José Maria. Obrigado, pastor Marcos Pou. Obrigado, pastor Claudinei. Obrigado, Espírito Santo amado, querido. Obrigado a cada um que participou. Nós agradecemos aí, realmente, nosso primeiro seminário, Homens Fortes em Tempos Difíceis, e realmente Deus nos surpreende. Estou saindo surpreendido e grato ao Senhor. Então, mais uma vez, obrigado. Quero orar encerrando, né? Realmente, para que tudo isso que nós recebemos aqui de cura, de fortalecimento, de ensino, não se perca, né? Mas que realmente produza em nós. E fica o nosso convite para você conhecer o nosso ministério, Homens Fortes em Tempos Difíceis. Nosso desejo realmente é, junto com o Ministério CMN, resgatar homens, né? Homens são famílias, homens são líderes. Deus fez o homem para ser líder e herói. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então para encerrar. Pai querido e santo, obrigado. Obrigado, Espírito querido, Espírito Santo, porque o Senhor sempre nos surpreende. Obrigado pela tua palavra liberada nessa tarde, por cada um que participou. Obrigado, Deus querido, por essa ferramenta tão maravilhosa, ó Pai, que o Senhor tem deixado à nossa disposição. Eu peço que o Senhor ensine a tua igreja, capacite a tua igreja a aproveitar as oportunidades
que saibamos aproveitar as oportunidades. Em nome de Jesus, Pai, obrigado. Nós encerramos esse seminário, encerramos esse período gratos. E eu peço que tudo que nós recebemos aqui, ó Pai, não se perca, não caia no esquecimento, mas que realmente, pelo Teu poder, sejamos fortalecidos de forma que isso continue multiplicando, frutificando em nossas vidas. Eu oro, nós oramos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus que Deus te fez homem. Amém?